visitar esses irmãos tão preciosos. A gente sai da igreja do Muriti, mas a igreja do Muriti não sai da gente. É uma história e que a gente guarda com muito amor e muito carinho. Quando o pastor Bruno estava falando da última oportunidade que nós tivemos aqui, e que a gente teve a felicidade de encontrar o pastor Bruno e a Adriana. E, na verdade, a ideia de convidar o pastor Bruno e a Adriana para cá foi da Ilânia. Eu confesso que a primeira impressão, eu falei para a Ilânia que não me sentia confortável, porque a gente tinha compartilhado da palavra e o Bruno tinha dito que estava participando de uma comunidade de fé, e eu não quis me colocar sobre as decisões que já estavam sendo tomadas ali. Mas a Elane é muito teimosa. E ela disse para mim naquela ocasião, o Senhor falou comigo que a gente ia encontrar um casal e que a gente poderia convidar eles para estar na comunidade do Muriti, porque Deus tem obras maravilhosas para fazer na vida deles. E é muito bom ver o que Deus tem feito, pastor, na tua vida, na vida da tua família, o que Deus tem feito nessa comunidade, e o que Deus tem e vai continuar a fazer nessa comunidade. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Tadeu, já foi falado, eu sou irmão do Tiago. Eu fui um dos primeiros membros dessa comunidade, né, Wanderson? Chegamos meio junto, né? Passamos a porta juntos ali, né, Wanderson? Não dá para dizer quem foi primeiro, eu ou tu, né? Acho que nós dois, né? Estávamos aí. Eu sou casado com a Ilânia, nós temos um filho chamado Yarley. O Yarley, sexta-feira da próxima semana, vai fazer 17 anos de idade. Então, a gente está naquela fase da adolescência e juventude. Muitas decisões para serem tomadas, tem vestibular para frente, tem decisão sobre a caminhada, tem possibilidades de namoradas aí no horizonte, e a gente fica naquela ansiedade. Nós que somos pais sabemos disso, o quanto é complicado toda essa dinâmica, né? E os filhos, quando ficam adolescentes, parece que eles despertam em si um sentimento de autocontrole e pertencimento e a não necessidade de prestar contas das suas caminhadas, né? E a gente, de novo, como pai, tem que estar sempre de novo chamando para uma conversa, e nem sempre são as mais fáceis que tem, né? Eu também não sou muito fácil. Queridos, eu e a Elânia e o Yarley estamos na Comunidade do Redentor, comunidade luterana de Curitiba. A comunidade do Redentor, ela tem quase 160 anos de história. Então, é uma comunidade bem antiga, plantada por irmãos alemães que vieram há muitos anos atrás, e essa comunidade tem sido transformada, tem sido alimentada e oxigenada a cada novo ano. E o Senhor tem encaminhado pessoas. Eu estou aqui no Crato por uma situação específica. A comunidade do Redentor, ela é parceira da comunidade de Barbalha, do sítio Lagoa, onde o pastor Isaías e a Luiziane estão instalados lá. E eu sou coordenador da Secretaria de Missões. Eu trabalho na Secretaria de Missões junto com a Aline, que foi a grande responsável, que sonhou um dia que a comunidade do Redentor poderia enviar pessoas para estar fazendo esse intercâmbio, tentando conhecer um pouco da nossa cultura. Eu também trabalho junto com a Lenice, tem a Reta, que é uma irmã muito preciosa, e a Alessandra. E eu trago sinceros abraços, apesar de que elas não puderam estar aqui, mas elas têm orado por esse lugar, têm orado por essa área missionária, e elas são uma bênção nas nossas vidas. Estão aqui comigo, em Barbalha, a Betina. Alguns jovens estiveram ontem à noite na comunidade do sítio do Jardim Gonzaga, o pastor Bruno esteve lá. Está a Betina, o Rodrigo, seu namorado, e o Carlos, que também é um membro daquela comunidade. Eu também sou presbítero naquela comunidade, e a gente também coordena junto o NPG, que a gente chama de Núcleo de Pequenos Grupos. Porque comunidade, quanto maior mais subdivisão você tem que promover para que gere espírito de comunidade. Porque não é à toa que Jesus, quando foi alimentar os discípulos, foi alimentar a multidão, ele subdividiu em grupo de 50. Porque você, no meio da multidão, é uma ilha. Num grupo de 50, você é comunidade. Então, não necessariamente em grupo de 50, mas em grupos. Você se sente mais acolhido.
E sempre de novo é uma alegria poder compartilhar a palavra nessa comunidade, mas também é uma aflição. Porque a palavra de Deus sempre nos põe de joelho, a palavra de Deus sempre nos põe em reverência, porque é o Senhor que está falando na sua igreja. E uma palavra que eu trago ao coração para vocês nessa noite, desculpa, está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, quem puder abrir, quem puder ligar suas Bíblias. A Regilânia falou aqui agora que no passado as pessoas eram conhecidas enquanto cristãs pela Bíblia. Hoje a gente tem assim, o movimento da comunidade, por exemplo, do Redentor, você raras vezes vê Bíblias de papel. Você vê pessoas com celulares, com tablets, né? E é uma loucura, né? Hoje a Bíblia de papel está cada vez mais complicada. Eu não sei, Regilânia, como que a gente é conhecido hoje. Como que as pessoas nos reconhecem enquanto cristão. Eu acho que Jesus diz que uma das marcas dos discípulos de Jesus é a tratativa do amor entre nós. Essa é a marca que de fato fica para nós. Então a palavra do Senhor é Isaías capítulo 43, eu vou ler do versículo 1 até o 4. Essa é uma das palavras bíblicas que para mim é mais preciosa da Bíblia Sagrada. Porque ela diz algo que encanta o meu coração e que me traz alívio e que me traz segurança na caminhada. Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasa, pois eu, Senhor, sou o seu Deus, o Santo de Israel, o Salvador. Aí versículo 4. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. O escritor americano chamado Jack Maurer, ele diz que Deus está para nós como ou em forma de uma árvore genealógica. Deus está para nós assim como o nosso tataravô na história. Deus está para nós assim no máximo como um bisavô. A gente sabe que Ele existe, a gente o conhece de ouvir falar, mas a gente não teve aquele encontro pessoal com Deus. Ele diz que na cultura judaica cristã do Ocidente, as pessoas tratam Deus como um velho muito distante. E que já fez grandes coisas na história, que já abençoou muitas pessoas, mas parece que Ele é muito obstante. E Deus muda, e a chave muda dessa nossa compreensão, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus. Assim acontece com Moisés, depois de 40 anos, o povo, depois de 400 anos, o povo sendo julgado, sendo escravo numa terra distante, o Senhor levanta Moisés dentro da família real, e Moisés vai, depois de causar uma confusão ali no Egito, ele se envolve com a briga, ele mata um egípcio, ele é obrigado a fugir para o deserto, e Moisés vai para o deserto, fica 40 anos caminhando no deserto, e Moisés tem um encontro com Deus. A palavra de Deus diz que Moisés está pastoreando ovelha, e de repente ele encontra uma sarça ardente. É uma sarça que queima, que pega fogo, mas que não se consome. E aí Moisés vai ao encontro de Deus, e Moisés diz, quem é o Senhor? E aí Deus diz para ele, eu sou o que eu sou, Moisés. Eu sou o que eu sou. Isso acontece com Paulo de Tarso, em Atos capítulo 9, quando Paulo de Tarso tem um encontro com Deus, depois de ser um crente zeloso,
esmiuçar de maneira muito veemente a palavra de Deus e até então perseguir a igreja, porque ele acreditava que o Deus da árvore genealógica dele era o Deus verdadeiro. E Paulo um dia está caminhando, mais uma vez, em uma das suas missões, para prender cristãos que estão confessando Jesus como o seu único e suficiente Salvador, e Paulo, de repente, tem um encontro com a luz. E ele fica perdido, e de repente ele cai, e a Bíblia Sagrada diz que ele fica por 3 dias sem conseguir enxergar, e Paulo, quando cai no chão, ele diz assim: quem és tu, Senhor? O que está acontecendo? Aí Jesus diz assim: eu sou o Deus a quem você persegue, Paulo. Eu sou o Deus da tua árvore genealógica, porém estou me manifestando para você como pessoa. Assim acontece também com Jó. Quem conhece a história de Jó vai lembrar muito bem. A história de Jó é uma das histórias mais fantásticas que eu conheço na Bíblia Sagrada, porque a história de Jó, ela é muito interessante, porque os primeiros versículos da história de Jó começam com Deus dizendo que Jó é um homem íntegro e temente ao Senhor. Então Jó é um cara que o próprio Deus diz quem ele é. Mas lá no final do livro de Jó, Jó vai dizer o seguinte: Senhor, antes eu só conheci o Senhor de ouvir falar. Eu só conheci o Senhor pela árvore genealógica. Alguém já tinha me dito que o Senhor se manifestava, mas eu nunca tinha tido essa experiência com o Senhor. Eu nunca tinha tido esse contato com o Senhor. Acontece assim também com Tomé. Tomé é um cara da intimidade de Jesus. Tomé é um cara que caminha com Jesus dia após dia. Ele é um dos 12 dos discípulos. E Tomé tem uma relação de intimidade com Jesus. Mas quando Jesus é ressurreto, vai ao encontro dos seus discípulos, Tomé uma vez mais não está no meio dos discípulos, e aí alguém chega e diz assim: Tomé, Jesus apareceu. Ele falou: conta outra história, meu amigo. Você está de palhaçada, né? Se esconda, porque os soldados romanos estão atrás da gente. Não dê moleza. E daqui a pouco Tomé tem esse encontro com Jesus. E é interessante que quando Tomé vai ao encontro de Jesus, aí Tomé está conversando com alguém e diz assim: se eu ver as chagas dele, eu vou identificar que ele é Jesus. E aí Jesus vai com aquele jeito manso dele e diz assim: toca aqui, Tomé. E Tomé cai de joelhos no chão e diz assim: Senhor, meu Deus, eu acredito em Ti, eu caminho contigo, eu sou Teu filho, eu sou Teu, e não tem nada que me separe desse encontro comigo. A tradição católica diz que Tomé não é tido como um incrédulo. A tradição, na Bíblia Sagrada, via de regra, quando a gente vai pregar sobre Tomé, a gente diz que Tomé é um incrédulo. Mas na realidade o Tomé é o cara da identidade com as chagas de Jesus. Tem na tradição católica, eu sei que nós somos evangélicos, mas na tradição católica São Tomé é o São Tomé das chagas. E é interessante que Lutero, em um dos seus escritos, que é o grande reformador da Reforma Protestante, que dá origem ao nome da nossa igreja, ele diz o seguinte, que uma vez ele está chegando do culto em sua casa e de repente ele encontra alguém, ele tem uma visão de um homem na escada da casa dele. E ele olha para o cara e diz assim: quem é você? Aí ele diz: eu sou Jesus. Aí o Lutero olha para ele e diz assim: me mostra as tuas mãos. E quando o homem mostra as mãos, ele diz assim: te aparta de mim, Satanás, tu não tem parte comigo. Porque Jesus, ele tem as marcas do sofrimento nas mãos. Jesus tem a marca das chagas nas mãos. Então esse encontro com Jesus, ele nos é permitido, ele nos é concedido na medida que a gente vai caminhando e a nossa vida vai sendo transformada e a nossa vida vai sendo cheia do Espírito Santo. E aí a gente pode dizer o seguinte: talvez eu nunca tenha tido desses encontros com Deus. Talvez eu nunca tenha tido encontros com Deus de verdade, e talvez esse Deus para mim pode ser espiritualmente real, mas ele não é pessoal. E uma das histórias mais bonitas da Bíblia Sagrada que eu acho, um dos exemplos mais claros que eu acho da Bíblia Sagrada, sobre essa questão da história de encontro, é a história de Jacó. Não sei quantos de nós conhecem a história de Jacó, mas se de repente você não conhece a história de Jacó,
eu queria trazer um pouco do panorama da história de Jacó para a gente poder entender. Jacó é um dos descendentes de Abraão, ele é neto de Abraão, ele é filho de Isaac, ele é um dos filhos da promessa de Deus, que Deus tinha dado para Abraão, da sua descendência ser grande, e Jacó é esse camarada. Só que Jacó, quando ele é gerado, ele não vem sozinho. Jacó tem um irmão. Jacó tem um irmão chamado Esaú. E a Bíblia Sagrada diz que um anjo aparece para Rebeca, que é a mãe de Jacó e de Esaú, e diz assim, olha, tem 2 nações no teu ventre. E tem briga aí. E eu já vou te dizer que o mais novo vai ser maior do que o mais velho. Em outras palavras, o mais velho vai servir o mais novo. É isso que o anjo está falando para Rebeca. E aí Rebeca acorda confusa e diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E ela está gerando Jacó e Esaú no seu ventre, e Jacó e Esaú estão se quebrando no pau. A Bíblia diz que Jacó e Esaú estão se travando, eles estão lutando. Quem vai sair primeiro é eu, é você, como é que é esse negócio? Porque quem sai primeiro é o primogênito, quem sai primeiro é o digno de levar o nome da família e toda essa tradição que se carrega há anos atrás. E aí Jacó diz, eu saio primeiro, Esaú não, e Esaú sai primeiro. Só que Jacó, não muito contente com Esaú sair primeiro, ele tenta dar uma rasteira em Esaú. Na verdade, ele dá. Ele compra a primogenitura de Esaú com um guisado. Não sei se vocês já comeram lentilha, já comeram já? É uma lentilha. E aí Esaú fica muito bravo, e aí a confusão começa, aí um dia Rebeca, porque tem umas mães assim, quem tem 2 filhos, lá em casa só tem um, não tem como. Mas quem tem mãe que tem mais filhos, sempre tem um olhar sobre, né? Tem uma preferência, não é que a gente ama mais, né? Mas vamos ser sinceros, a gente se identifica mais, a gente ora junto, a gente conversa. Lá na casa do Vantes, ele é o mais querido, eu sei, que eu conheço a Gisele há muitos anos, eu tenho certeza, meu bebê era aquela coisa toda, né? Então, assim, isso acontece muito. Só que o Jacó, ele não está contente com essa coisa toda. E aí a Rebeca chega para Jacó e diz assim, Jacó, não vai dar para a gente entregar esse negócio todo aqui para o teu irmão, porque eu acho que ele não é digno desse negócio. E aí Jacó disse assim, pô, mas o que eu posso fazer, né, mãe? Está tudo esquematizado, o pai está ficando velho, que o Isaac está ficando velho, está na sua tenda, e aí está tudo armado, a coisa vai andar. E ela disse, não, eu tenho uma ideia. Ela tem uma ideia, né? E Jacó não é muito, assim, ele não é muito correto, né? Ele quer também o seu lugar na mesa, né? E o Jacó olha para a mãe dele e diz assim, então como é que a gente faz? Vai lá, mata um cabrito, vamos fazer um guisado para o teu pai, enquanto o teu irmão está indo lá caçar, você vai lá e toma a primogenitura dele. E aí a Bíblia Sagrada diz que Jacó era de pele lisa e Esaú tinha pelo, ele era um homem peludo, ele era assim como eu. E aí, como Isaac tem dificuldade de visão, ele sente no tocar. Então o Jacó chega com aquela panela de lentilha, aquela panela de ensopado, para oferecer para o seu pai, feito pela sua mãe, e aí o pai dele pergunta assim, é você, Esaú? Jacó disse assim, sou eu. É você, Esaú? Sim, sou eu, pai. Então eu vou te abençoar. E o resumo da história que a gente sabe é que Jacó arruma uma briga gigantesca com seu irmão, porque seu irmão descobre que ele fez sacanagem com ele. Jacó foge para estar com o seu tio Labão, longe dali. 20 anos depois, Jacó dá umas trancadas lá. Labão é um cara mais malandro do que Jacó, porque também negocia 2 filhas com ele, entrega uma por 2, e aquela coisa toda, e Jacó está ali, e ele consegue juntar uma grana, consegue juntar propriedades, dinheiro, tem muita ovelha, tem muita coisa, só que Jacó sente falta da sua terra. Jacó sente falta. Jacó, 20 anos depois, diz assim para o seu sogro, cara, deixa eu ir embora, eu quero ir embora. Eu quero me encontrar com a minha história. Eu preciso me encontrar com o meu irmão. Eu não sei como é que vai ser, mas eu preciso ir embora. E o Labão disse, você vai embora, só que nós temos que negociar, e aquela coisa toda. E Jacó foge. E Labão vai atrás dele, mas não consegue alcançar, e Jacó consegue ir embora. E aí, nessa peregrinação de Jacó, Jacó está chegando
perto de encontrar o seu irmão, que tem tudo a ver com essa história de Deus da árvore genealógica. E aí Jacó chega para encontrar o seu irmão e alguns quilômetros antes ele pega uns dos seus servos e diz assim, vai lá. E aí Jacó manda presente, Jacó manda dinheiro, Jacó manda prata, Jacó manda especiaria, Jacó manda ovelha, Jacó manda um monte de coisa, e monta um monte de servo, e que os servos vão ao encontro de Esaú, só que deu ruim. Porque Esaú olha para os servos dele e diz assim, Jacó, diga para Jacó que eu não quero nada dele não. Diga para Jacó que a nossa conversa vai ser tete a tete. Não tem presente que compre a bagunça que ele fez na minha casa. Não tem presente. E aí Jacó se desespera quando o mensageiro volta e diz assim, ó, teu irmão não está muito bem contigo não. Aí Jacó diz, como é que ele reagiu? Ele está vindo com 400 homens aí, não sei porquê, né? Se o cara vai conversar contigo, vem com 400 homens, a coisa boa não é, né? E aí Jacó diz, estou morto, estou lascado. E aí Jacó diz assim, para as esposas deles, para os servos, vão na frente, eu vou ficar aqui, e Jacó fica, e ele dorme. E ele tem aquele encontro com aquele anjo, e a briga é bonita, e você sabe daquela história da briga de Jacó com o anjo, e a Bíblia Sagrada vai dizer que Jacó foi ferido na coxa pelo anjo, mas ele não deixa o anjo subir, enquanto Deus não livrar ele do Esaú. Essa é a grande verdade. E aí Jacó, quando ele vai para a oração, ele diz assim, Senhor Deus do meu pai, Deus do meu avô, me ajude. Essa é a oração que Jacó faz. Deus do meu pai Abraão, do meu pai Isaque, me ajude, eu não sei o que fazer. Essa é a relação que Jacó tem com Deus. É a relação com Deus o seu pai, com Deus o seu avô. E aí Deus toca nele e diz assim, quem é você? Aí ele diz assim, eu sou Jacó. Aí ele falou, não é Esaú não? Você saiu fugido como Esaú, né? E ele diz, não, eu sou Jacó. Aí Deus toca nele, ele tem um encontro com Deus. E a Bíblia Sagrada diz que depois desse encontro, Jacó ficou mancando. Uma das coisas que eu acho mais interessantes na nossa caminhada cristã é que a gente não quer mancar. A gente não quer brigar com Deus, a gente não quer sofrer. Nós estamos criando um evangelho entre nós, na igreja cristã brasileira, que é um evangelho oba-oba. Nós temos um pastor lá na comunidade do Redentor, que já é pastor aposentado, e na tradição luterana é pastor emérito. E o Valdir Stoinaig, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz assim, que a nossa cabeça pensa onde os nossos pés pisam. Se nós estamos pisando na trilha que o Senhor trilhou para nós, a nossa mente está engajada com Deus. Se a gente sai do trilho, da caminhada com Deus, o nosso pensamento também está longe. E a gente aprendeu nessa caminhada de que caminhar com Jesus é orar e o milagre vem. Tem um cantor evangélico que diz assim que nós não somos cauda, nós somos cabeça. Você já ouviu essa música, né? Nunca viu essa música que diz que nós não somos cauda, somos cabeça? Tem uma música evangélica que fala sobre isso. Tem uma música também no Inário Evangélico que diz que nós somos espelho, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, você é especial para Deus. Claro que nós somos especial, mas a caminhada com Jesus não é molezinha. A gente sabe disso. A gente sabe que tem hora que a gente ora, Esaú está chegando, e o pau está quebrando, vem 400 homens, e a gente vai para a oração, e Deus às vezes vem, mas vem para uma briga. E Ele precisa lembrar para nós que a nossa caminhada e a nossa identidade, ela precisa ser com Deus que é real. E que Ele não é o nosso servo, nós que somos servos dEle. E Ele nos chama dia após dia para um compromisso de caminhada
que vai de alguma forma nos ajudar também a transmitir esse evangelho para outras pessoas que vão caminhando com a gente. E aqui acontece uma coisa muito interessante, porque quando Jacó tem um encontro com Deus, e posteriormente ele vai ao encontro de Esaú, e quando ele vai chegando perto de Esaú, ele diz assim: Esaú, eu mandei presente para você, a fim de que a sua face fosse quebrantada, e você tirasse toda essa raiva de cima de você, e pudesse olhar para mim como alguém que te ama e que é teu irmão, que fez sacanagem contigo, sim. Mas agora, não faz muito tempo, eu tive um encontro com Deus ali. E Deus me mostrou que Ele é comigo e Ele é contigo. E nós estamos juntos nessa caminhada. E aí a Bíblia Sagrada diz que quando Esaú e Jacó se encontram, as faces deles são conectadas. Jacó agora ele está sem máscara. Ele não tem mais máscara. Ele não ora mais o Deus do meu pai Abraão, agora é o Deus de Jacó. E aí a Bíblia Sagrada diz também que o encontro de Jacó com Deus marca uma nova história de Jacó daqui para frente. Porque o próprio Deus diz para ele: Jacó, aquela bagunça toda que você fez lá atrás, esqueça. Inclusive, até teu nome eu vou mudar. Teu nome agora vai ser Israel. E a partir disso que nós estamos aqui, porque a tradição judaica cristã, ela é oriunda do Salvador Jesus Cristo. E Jacó, ele faz parte dessa história. E a Bíblia Sagrada, ela diz o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Jacó agora está incluído. Era para ser o de Esaú, mas agora é Jacó. E o Esaú está muito bem com isso. O Esaú disse: olha, eu não era para ser o cara mesmo, está tudo certo, e a coisa vai caminhar, e a coisa vai andar. Mas o que a gente percebe muito nessa história de Jacó, de maneira muito especial, é que Jacó tem um encontro genuíno com Deus. Jacó chora na presença de Deus. Jacó é ferido na presença de Deus. Eu não sei como é que é você, não sei como é que você está, mas às vezes as nossas feridas, elas são provocadas pelo próprio Deus, para nos ensinar que a gente precisa sempre de novo lembrar dele na história. Eu tenho certeza que todas as noites que Jacó colocou a cabeça no travesseiro, seja lá onde ele foi dormir, ele sempre ia lembrar daquele encontro que ele teve com Deus e a maneira como Deus cuidou da vida dele. E uma das coisas mais impressionantes que Deus também nos ensina na história de Jacó é que nós não precisamos usar máscaras diante de Deus. Eu com muita sinceridade, sabe, Regilânia? A gente não precisa andar com Bíblia debaixo do braço para dizer que a gente tem uma identidade com Jesus. O que a gente precisa ter consciência é que o Deus que está conosco, e assim como esteve com Jacó, Ele é o mesmo. E Ele está com a gente. E quando a gente encontrar os Esaús da vida, que a gente vai encontrar, eles vão vir com exércitos para cima de nós, mas o Senhor é conosco. E o Senhor já quebrantou o coração de Esaú, já. O Senhor já deixou tudo certo. O que Deus espera de nós é o seguinte: Jacó, Tadeu, pare de se relacionar comigo como se eu estivesse distante. Entre no teu quarto. É assim que Jesus disse: entra no teu quarto e ora. Mas sabe qual que é o grande problema do quarto, que eu acho? É que no quarto a gente não consegue ficar só. Porque Deus vai fazer algumas perguntas para a gente. E as perguntas que Deus vai fazer para a gente tem a ver com pessoas. Deus vai perguntar: cadê o teu cunhado? Cadê? Cadê o teu amigo que você desfez a amizade de maneira tão grosseira? Faz umas 2 semanas atrás, a política, assim, o ano passado, a política, assim, rompeu a igreja de maneira muito significativa. Rachou. Não só a comunidade do Redentor, mas milhares de comunidades pelo Brasil afora. E eu fui participar de uma conversa com 2 irmãos que eram muito amigos, que também são meus amigos,
mas que discordam politicamente de maneira significativa. Então, um deles me ligou e falou assim, cara, eu já passou a política, a gente já está quase 1 ano aí, e eu não consigo mais ter contato com aquele nosso irmão, e eu queria resgatar o contato com ele. E eu falei, e daí, cara? Ele falou, só que eu preciso da tua ajuda. Na verdade, ele tinha mandado uma mensagem no WhatsApp para esse outro amigo nosso, e esse outro amigo nosso não tinha respondido. E daí, quando ele respondeu, ele disse assim, o Tadeu vai estar junto? Aí ele disse, não estava pensando, mas eu vou falar para ele. E eu tive a oportunidade de estar junto nessa conversa. E ele disse para mim, cara, eu tenho medo de que ele venha muito cheio de Esaú para conversar comigo. Nós estávamos estudando sobre esse texto de Jacó. E eu falei para ele, ele pode vir, mas ele vai vir quebrantado. E aí ele também disse para mim assim, cara, uma das coisas que mais me incomoda é que toda vez que eu vou para o quarto da oração, Deus me traz à memória esse irmão, e eu não consigo mais orar sem ele junto. Eu tenho que conversar com ele. E a gente foi, conversou num lugar paralelo, e Deus tem cuidado de nós. Nós temos um PG, estamos caminhando juntos, e Deus tem cuidado de nós. Então eu sei, meus queridos, que a gente passa por dificuldades. Eu sei que a gente passa por momentos difíceis, mas a gente também aprende a colocar Deus meio de lado. Essa é a verdade. A gente até chama Deus para a conversa, mas quando Deus diz assim, mas você vai ter que falar com Esaú. Aí a gente diz assim, não, Deus, acho que é melhor tu ficar na tua, eu fico na minha. Estou trabalhando, tenho meus recursos, tenho minha família. Esaú, deixa ele no canto dele. Mas nessa noite Deus nos chama para reconciliarmos. Reconciliarmos com ele, reconciliarmos com Esaú, reconciliarmos com Raimundo, com Francisco, com Maria, seja quem for. Essa é a noite que Deus está nos convidando. E uma das coisas mais importantes que Deus também fala para nós, e aí você vai entender que Jacó, ele não sai dali da mesma forma que ele entrou. Porque a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz assim, mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Pode ter certeza, se você cair na presença de Deus, você não vai sair mais o mesmo. Jacó entra na presença de Deus como o próprio Jacó, e ele sai como Israel. Não estou dizendo que Deus vai mudar seu nome, mas Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a minha vida, e Deus tem mudado a minha vida. Não é muito fácil. Esses dias, quando estava conversando com o nosso filho lá, o Yarley, ele está na fase da adolescência, e a gente tem uma agenda que foi acostumando-se a ter, Elane e eu, e a gente vai colocando o Yarley na nossa agenda. E a gente normalmente avisa para ele em cima da hora. Esses dias nós tínhamos um aniversário para ir, alguém convidou, vamos lá no aniversário. Aí o aniversário era no sábado, eu falei na sexta-feira para o Yarley, amanhã nós temos um aniversário para ir. Ele falou, pai, você está de sacanagem. Aí eu falei, não, nós temos um aniversário para ir, você vai ter que ir com a gente. Ele falou, caramba, poxa, eu tenho a minha agenda, eu tenho encontros, eu tenho conversas com os meus amigos, e aí? E eu fui lá e pedi perdão para ele. Fui pedir perdão a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez. Ele falou, pai, assim ó, na boa, aí tá chato. Porque a gente faz isso, né? A gente coloca cargas sobre as pessoas e a gente vai dando desculpas e as pessoas vão se acostumando, mas aí chega uma hora que Deus vai confrontando a gente e a gente não sabe como fazer. E eu falei para o Yarley, disse assim, filho, o que é que eu posso fazer? Ele falou, tem que, não é criar vergonha, porque ele não tem essa coragem de falar para mim isso, né? Mas ele disse, repense. E aí nós conversamos nós três, e aí veio muitas histórias que foram trazidas naquele dia, e foi muito choro, foi muita oração, muito quebrantamento, muita raiva colocada para fora. E a Elânia disse assim, eu não sabia que a gente tinha esse jeito tão terrível, Yarley. E a gente vai para ele, pede perdão e a gente se reconcilia.
Mas esses dias, não faz muito tempo, eu estava no carro com ele e ele gosta de escutar músicas que tem a ver com o contexto que ele está inserido. E quando eu entro no carro, via de regra, tem uma playlist ali que já está estabelecida e ela vai tocando. Aí eu entro no carro, a gente está numa conversa descontraída, eu falo para o Yarley assim, filho, põe aí aquela, né, tua playlist, ele gosta de Imagine Dragons, umas coisas bem loucas assim. Aí ele disse assim, daí ele toca em mim, porque ele é bem sacana. Daí ele toca em mim e fala, pai, você está bem? Você está com febre, alguma coisa? Desde em quando a gente entra no carro e pode escolher alguma coisa, inclusive música. Eu falo, caramba, poxa, eu sou assim mesmo, né? Eu olho para ele, mas filho, eu sou assim. Ele fala, você é pior do que o que você imagina. Aí um dia eu estou saindo da faculdade, depois de uma aula muito tensa, e eu tenho uma discussão com o professor, estou conversando com ele, aí via de regra eu dou carona para uns amigos que vão para onde eu moro, e aí a gente tem 3, 4 caminhos diferentes para ir até o estacionamento, e aí eu olho para uma das minhas amigas e digo assim, Maria Eduarda é o nome dela, eu falo, Maria Eduarda, vamos, por onde é que a gente vai? Aí ela olha para mim e ela fala assim, como assim? Você normalmente vai na frente e a gente que te segue? Aí rolou uma DR ali entre o grupo de amigos, e eu comecei a ficar meio com vergonha. Aí eu falei, caramba, ela disse assim, você é desse jeito. Você vai e quem quiser que siga com você. Se não quiser também não tem carona, vai a pé, vai de ônibus. Eu falei, que babaca que eu sou, né? Aí eu vou lá, peço perdão para Maria Eduarda e para o grupo que está com a gente. E eu tenho um encontro com Deus de novo. Porque uma vez mais Deus está me ferindo. Uma das feridas maiores que eu tive esses dias foi essa conversa com o Yarley, que eu tenho marcas disso. E eu olho para ele e digo assim, filho, ele fala assim, pai, você melhorou um pouco. Eu acho que você vai melhorar, acho que mais umas feridas que Deus te pegar, você vai ficar bem. Então a minha oração é que Deus me ajude a me reencontrar diariamente com as pessoas que Deus tem me confiado e com Ele mesmo. Eu oro pela comunidade que eu estou inserido, que tem amplos desafios de caminhada, assim como qualquer outra comunidade, mas é a comunidade que nos abraçou, é a comunidade que nos acolheu e é a comunidade que nós servimos. O Yarley serve lá como líder de jovens, tem sido uma bênção para nós, ver o Senhor atuando na vida dele de maneira muito especial. E é sobre isso, queridos. Pode vir Esaú, mas o Deus de Jacó está com ele. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda a graça de encontrar dia após dia esse Deus de Jacó, que se revela de maneira muito graciosa e sobrenatural em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pastor? Obrigado. Amém, meu irmão. Obrigado, viu? Você pode ir para a igreja para a gente encerrar esse momento e ter mais um tempinho também de conversa? Deixa eu ver isso daqui rapidinho. Vamos orar, igreja. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossas cabeças e a gente ter esse tempinho de oração. Paizinho, eu queria, nesse momento, juntamente com a tua igreja, queremos te agradecer por esse tempo, Senhor, que o Senhor nos proporcionou. Também queria agradecer por essa liberdade que temos, Senhor, de poder se encontrar como igreja, de poder glorificar e exaltar o teu nome, assim, de maneira livremente, sem preocupação nenhuma. Então, isso é um privilégio muito grande, Senhor, que nós temos aqui. Então, muito obrigado. Que essa palavra que a qual o Tadeu compartilhou conosco, Senhor, a respeito da história de Jacó, de como ele foi transformado a partir do momento que ele teve um encontro contigo, Jesus. Eu não sei quantos daqui já teve esse, que tem certeza desse encontro contigo, mas de uma coisa é certa, Senhor. Quando a gente se encontra contigo, sempre há coisas a melhorar em nós, Senhor. É como Paulo, em uma das suas cartas, fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então,
Que o Senhor possa estar em nós, Jesus, para que assim a gente possa ser nova criatura, para que assim a gente possa ser nova pessoa. Então que tudo isso possa ficar gravado em nossos corações e a gente possa se lembrar disso. E que a gente sempre, Senhor, possa se procurar se encontrar contigo, Senhor, a conversar contigo. Para que assim, de glória em glória, a gente possa ser transformado, Senhor, através da comunhão e através da intimidade contigo, Senhor. Paizinho, eu também queria, nesse momento, abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. E queria pedir que o Senhor possa resplandecer o teu rosto sobre a vida de cada um dos meus irmãos e possa conceder graça e misericórdia e compaixão sobre a vida de cada um dos meus irmãos. E volta, Senhor, o teu rosto sobre nós e nos concede a paz. A paz que excede todo entendimento, Senhor, que vai além da nossa compreensão. Que é aquela paz que não depende de uma situação que a gente esteja. É uma paz que o mundo estar desabando, mas mesmo assim a gente tem tranquilidade em nosso coração, porque é a paz que tu dá. E é essa paz que eu peço que tu possa abençoar os meus irmãos. No dia de hoje e durante toda a semana, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Ali atrás tem acho que é uma torta salgada, né? Não saia correndo, pega um pedacinho lá, né? E a gente possa também ter boas conversas.